Respire fundo agora, calmamente. Sinta a velocidade do mundo lá fora, a urgência que parece te puxar em 1000 direções diferentes a cada segundo do dia. Vivemos cercados por um cenário caótico e fragmentado, uma vida contemporânea, onde a sensação de estar sempre correndo, apagando incêndios, sem encontrar tempo para o que realmente importa, leva a uma exaustão que a mente racional, por mais que tente entender, não compreende totalmente. Em meio a todo esse ter e fazer incessantes, surge uma pergunta fundamental, uma questão que a alma sussurra no silêncio. Onde, em meio a tudo isso, está o ser? Há uma angústia silenciosa que se instala, uma dor sutil que aparece quando percebemos que o sucesso externo, as conquistas visíveis para o mundo, simplesmente não preenchem o vazio profundo que a alma sente. Este vídeo é um chamado provocador para pausar essa correria, para reavaliar as prioridades e descobrir de uma vez por todas por que colocar o divino no centro da sua vida não é um fardo a mais a ser carregado, mas a única e poderosa alavanca capaz de destravar, de revelar uma vida plena de significado profundo e inabalável. Essa busca por um sentido real ecoa a sabedoria atemporal dos grandes líderes religiosos e mestres espirituais. Pense em Jesus, ao dizer, buscai primeiro o reino de Deus, em Mateus 6,33, mostrando a primazia do espiritual, ou na parábola de Marta e Maria, em Lucas 10:38-42, onde Maria escolheu a melhor parte, a presença e o ensinamento, priorizando a conexão com o divino. Eles nos mostravam com suas palavras e exemplos que a verdadeira abundância, a paz duradoura e o sentido real da existência emergem de uma fonte primária, de uma prioridade fundamental que transcende em muito as preocupações e afazeres mundanos que tanto nos consomem. Somos constantemente iludidos pela urgência constante, e essa ilusão, sutilmente, rouba o nosso sentido real. A neurociência nos revela o funcionamento do ciclo de recompensa rápida. A estrutura moderna da comunicação e do trabalho, com notificações incessantes, e-mails pipocando a todo momento, e o fluxo contínuo das redes sociais, vicia o nosso cérebro em um loop de urgência e gratificação instantânea, liberando doses de dopamina que nos dão uma falsa sensação de produtividade e importância. Isso desvia nossa energia e nosso foco da busca genuína por um significado profundo e por conexões duradouras, que exigem paciência, introspecção e tempo de qualidade, não pressa. Aqui reside uma armadilha perigosa. Permitir que a sua caixa de entrada, a sua lista interminável de tarefas, ou as demandas externas, se tornem o seu altar, o centro das suas prioridades. Isso te leva a basear seu valor e seu propósito nas reações externas, transformando a sua vida em uma reação constante aos estímulos do mundo, em vez de uma criação intencional, alinhada com algo infinitamente maior. Essa postura gera uma frequência vibracional de escassez, de reatividade e de falta de controle, mantendo você longe da frequência natural da plenitude divina que a alma anseia. Existe um erro invisível e perigoso nisso. Confundir estar constantemente ocupado com ter um propósito real. O perigo de usar a constante atividade, a correria desenfreada como uma fuga inconsciente para evitar a confrontação silenciosa com as perguntas existenciais profundas sobre a vida, sobre a morte, sobre o que realmente importa, sobre o verdadeiro sentido de tudo. Existe um custo oculto, muitas vezes pesado e doloroso, de viver uma vida sem a âncora divina firmemente plantada. Uma das constatações mais dolorosas da jornada humana é perceber que o vazio que o sucesso material não preenche é real. Alcançar metas mundanas, acumular bens, obter reconhecimento e aplausos externos, por mais gratificante que pareça no momento, não traz a paz duradoura ou o sentido inabalável que a alma busca com toda a sua força. É como se estivéssemos construindo um castelo belíssimo, mas construindo-o na areia movediça. Ele pode parecer imponente, mas não resiste à primeira maré mais forte. E porque ter sem ser leva inevitavelmente ao esgotamento da alma e a uma dolorosa dissonância vibracional. Viver focado apenas no acúmulo externo, na aparência que mostramos para o mundo, cria um desalinhamento profundo entre a nossa essência espiritual, o nosso ser mais autêntico, e a experiência vivida no dia a dia. Essa incoerência interna, essa falta de alinhamento entre o dentro e o fora, gera ansiedade constante, frustração e uma sensação de fragmentação que a própria lei da atração reflete na nossa realidade,
manifestando ainda mais caos e a dolorosa falta de sentido. Uma vida sem um centro espiritual sólido, sem priorizar Deus como a base de tudo, é como um barco frágil sem âncora, em meio a uma tempestade furiosa. As crises inesperadas da vida, os desafios financeiros que surgem, as perdas dolorosas que enfrentamos, os problemas de saúde que abalam, se tornam avassaladores e parecem impossíveis de superar, pois não há uma fundação interna de fé, de resiliência espiritual e de propósito maior que sustente e nos mantenha firmes em meio ao vendaval. É crucial compreender que priorizar Deus, colocar o divino no centro, não é de forma alguma abandonar a vida que você vive, com seus desafios e alegrias. É, pelo contrário, a única maneira de fundamentá-la, de ancorá-la, em um sentido que é real e que não pode ser abalado pelas circunstâncias externas. Existem muitos mitos persistentes sobre priorizar o espírito na prática diária. A ideia de que dedicar-se a Deus exige isolamento do mundo, a renúncia completa dos bens materiais, a pobreza extrema, ou o abandono de suas paixões, talentos e propósitos únicos. Isso não é verdade. Pelo contrário, priorizar o divino é sobre integrar a consciência divina em todas as áreas da sua vida, sem exceção, elevando cada aspecto dela a um nível mais alto de propósito e significado. É assim que a intenção divina redefine suas prioridades mundanas. Ao colocar o divino em primeiro lugar, como a fonte de onde tudo flui, seus objetivos de trabalho, seus relacionamentos mais importantes, suas finanças, sua saúde, tudo, absolutamente tudo, começa a ser visto sob uma nova luz, uma luz de propósito maior. O sentido real emerge não como algo a ser buscado externamente, mas como algo que brota de dentro, e a sua energia vital flui naturalmente para aquilo que verdadeiramente nutre a sua alma e contribui para algo muito maior do que você mesmo. Aqui acontece uma quebra de expectativa poderosa. Priorizar Deus não se torna mais uma tarefa a ser adicionada à sua lista já interminável de afazeres. Algo a mais para fazer. Torna-se o realinhamento do seu centro de gravidade, o ponto de onde toda a sua ação, todo o seu ser e toda a manifestação verdadeiramente significativa em sua vida deve partir, com leveza e propósito. Existe uma ciência, sutil e poderosa, por trás da coerência e do campo de possibilidades alinhadas com o sentido real. Buscar primeiro, como ensinam as Escrituras, é, em sua essência, um princípio energético e até quântico. Quando vivemos em coerência do coração e da mente, alinhados com frequências elevadas, qualidades que emanam do divino, como amor incondicional, fé inabalável, gratidão profunda, criamos um campo eletromagnético poderoso ao nosso redor. Esse campo sintoniza com as informações, as oportunidades e as possibilidades que existem no universo, aquelas que ressoam com essa frequência elevada. Priorizar Deus, nesse sentido mais amplo, é alinhar a sua própria vibração com a fonte de toda a realidade, de todo o propósito e de todo o potencial. É assim que a sua coerência interna afeta diretamente a sua realidade externa e atrai para a sua vida um sentido que é real, palpável e profundo. Quando a sua prioridade interna é genuinamente a conexão e o alinhamento espiritual, a sua percepção da realidade se transforma. Você começa a ver o mundo com outros olhos. As suas decisões se tornam mais intuitivas, mais fluidas, mais alinhadas com o seu caminho e com um propósito maior. E, naturalmente, você começa a atrair para a sua vida circunstâncias, pessoas e oportunidades que ressoam com esse sentido mais elevado, com essa frequência de propósito. O fator silencioso que muitas vezes sabota a sua manifestação de sentido real é justamente viver no automatismo, na reatividade e na constante busca por satisfazer as urgências superficiais do mundo. Isso mantém a sua energia e o seu foco fragmentados, espalhados em 1000 direções, impedindo a criação de um campo coerente, de um campo de energia poderoso capaz de atrair e sustentar em sua vida uma realidade plena de propósito real e duradouro. E como colocamos isso em prática no nosso dia a dia, reorientando a bússola interior para o divino? Aqui vem uma provocação que pode soar forte, mas é dita com carinho. Se você sente que não tem sequer 5 minutos para dedicar a Deus no início do seu dia, para se conectar com essa fonte, então talvez a sua vida esteja sendo governada pelo caos das demandas externas,
e não pelo propósito profundo que a sua alma anseia viver. Mas é possível mudar isso com um exercício diário, uma técnica simples de 3 etapas para ancorar seu dia no sagrado. Comece intencionalmente dedicando os primeiros momentos do seu dia para essa conexão. Pode ser um momento de silêncio, de oração autêntica vinda do coração, a leitura de algo inspirador ou simplesmente um foco profundo na gratidão pelas pequenas coisas. Essas ações simples, feitas com intenção, estabelecem uma frequência base elevada para o seu dia, um alicerce espiritual. Além disso, cultive pequenos atos de presença que transformam a sua rotina, até mesmo as tarefas mais mundanas, em rituais sagrados. Como trazer consciência e intenção divina para o ato de cozinhar, de limpar a casa, de ir para o trabalho? Ao fazer essas atividades com presença e a consciência de que tudo pode ser uma expressão do ser, alinhado com o divino, você eleva da energia do seu cotidiano, transformando o simples fazer em uma manifestação do sagrado. E assim, a chave é finalmente encontrada. Construir uma vida sobre a rocha do sentido real. Ao longo desta jornada, vimos o poder transformador de realinhar a prioridade máxima da nossa vida para a fonte divina, para Deus. Há uma promessa profunda nisso. Ao colocar Deus em primeiro lugar, com sinceridade e intenção, todas as outras coisas verdadeiramente importantes, o sentido, o propósito, a paz interior e até mesmo a prosperidade que está alinhada com o seu bem maior, são acrescentadas à sua vida, ou se encaixam de forma natural e orgânica, sem esforço excessivo. A analogia bíblica de construir a casa sobre a rocha, em Mateus 7, 24-27, ilustra perfeitamente essa verdade. Priorizar Deus é escolher construir a sua vida sobre o único alicerce capaz de resistir às tempestades, aos ventos fortes e aos desafios que a vida inevitavelmente apresentará. Garante que a estrutura da sua vida, com todos os seus sonhos, relacionamentos e conquistas, permaneça firme e repleta de sentido, não importa o que aconteça lá fora. A sabedoria divina é o bem mais valioso, como nos exorta Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com toda a tua posse adquire o entendimento. E a promessa em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nos assegura que essa prioridade fundamental ilumina o nosso caminho na vida, revelando o sentido real a cada passo que damos, mesmo na escuridão ou na incerteza. Portanto, a conclusão poderosa e libertadora é esta: parar tudo o que te afasta do essencial, agora, para priorizar Deus, para colocar o divino no centro do seu ser e da sua vida. Não é um sacrifício a ser feito, mas o maior, o mais valioso e o mais recompensador investimento que você pode fazer em uma vida que não será apenas vivida na superfície, mas que será profundamente plena de sentido, de propósito e de uma paz verdadeira que o mundo não pode tirar. O que você escolherá priorizar agora para construir uma vida com sentido real? Lembre-se sempre, em cada passo, em cada respiração. Você não está sozinho. O universo te escuta. Gratidão por estar aqui, por este momento de profunda reflexão.